falou das empresas, né? Você perguntou, falou, pô, quanto é que você vai queimar de caixa em 24 meses? Por que você acredita? Assim, eu escutei uma vez, não sei se é verdade, eu escutei de um cara que eu não sei se ele tem relevância para tal, mas que de a cada 20 startups, 19 vão quebrar. É isso. É isso mesmo? É um lixo enorme. Você acha que cada um sai pra um canto, nada alinhado, bagunça, ferrou, entendeu? Você acha que é aí que tá a ganância? Eu acho que a ganância tá aí. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você tá vendo de madrugada, Já a gente não mistura que A veja gente de não madrugada, mistura isso, mas já que você tá aí, então cada fica aí. um faz o que quer, né? A gente não tem filho desse tamanho. Eu sou o Felipe Bornelli. Eu sou o Bruno Toledo e hoje, se você quer aprender como gerenciar bem a sua empresa, se você Suas finanças, né? suas finanças também pessoais, se você não quer misturar as contas da sua empresa com as suas contas pessoais, a gente fala muito disso aqui, mas hoje a gente trouxe um cara que é um dos maiores especialistas no assunto, inclusive ele vive dando palestras e participando de entrevistas e aulas no SBT, então fica aí. Ele vive fazendo isso. Ele vive fazendo isso. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! Antes da gente começar a ir direto ao ponto, eu só queria mandar um abraço pro nosso patrocinador, a GC Consultoria, que, lembrando, ela é uma oportunidade de você ter um trabalho com propósito, ajudando pessoas e mesmo assim mudando de vida. Tá? Você tem um impacto grande na sua e nas de outras pessoas, mas tem que ter um perfil empreendedor forte e uma noção de propósito grande também. Se essas coisas fazem sentido para você, leia o QR Code que aparece em vossa tela, entre em contato com o pessoal da GC Consultoria, que realmente é uma oportunidade que tem mudado a vida de muitas e muitas famílias. Boa. O nosso site está aqui embaixo. Lá você encontra a planilha que a gente desenvolveu para você calcular e simular a sua aposentadoria. Então você só precisa colocar a sua idade, quando você quer se aposentar, quanto você quer guardar por mês, e isso vai te dar o valor corrigido do quanto você vai acumular. Então é simples, fácil e faça esse exercício que vai te ajudar a planejar melhor as suas finanças, além de ter todos os vídeos do Planejando Bem e o nosso trabalho com o seguro personalizado que a gente desenvolve. Certo? Bom, vamos lá. Vou ficar 20 minutos aqui lendo, né? Porque com esse tanto de coisa. Ele que tem 38 anos. Nossa, nem parece. Né? Nem parece, estava muito menos. Sócio da Synergis. Pô, mais? Não, depende do que for, essa forma. Exato. Sócio da Synergis, acelerador de startup, que já foi fundado há 9 anos. Ele é investidor anjo. Sócio da Rock Ventures, que é uma venture builder, que é uma fabricadora de startups. Então, se você tem uma ideia e não sabe muito bem como modular isso, procura esse cara. Apaixonado por música, principalmente apaixonado... Calma! Não é apaixonado por música, ele é um rockstar. Ele é um rockstar. É que eu não quis que o lado Na artístico verdade, dele, a veia artística sobre... Ele vai anunciar o próximo show, inclusive, aqui. Na verdade, a minha profissão principal é rockstar. Entendi. E de Esse vez negócio, em quando... Esse negócio de revenda de software, de startup e tal, é bandeira 2. Ah, é um hobby. É hobby. É um hobby, É entendi. hobby. Então, Tem 15 hobbies, mas é hobby. entendi. É rockstar. Me perdoa por não colocar a sua posição principal no lugar que ela merecia. Tá? Além disso... Que é namorado da Vivi. Namorada da Vivi, agora, muito bem. A namorada mais incrível. A namorada mais incrível que existe no mundo, ela ganhou... Esse prêmio ela ganhou um campeonato mundial de namorados incríveis. Ela ficou em primeiro lugar. Foi em Paris, mês passado. Então, Pode olhar no check-in dela. só dar um Google. Campeã mundial no evento de Paris de namoradas extraordinárias. Ele é irmão do Floquinho. Esse é irmão do Floquinho. Tenista amador. Bem amador. Né, Felipe? Mas faz lobby de slice. Faz lobby de E slice. apresentador do Planejando Bem. Você pode cortar. Professor da SPM, seja... Eu só vim aqui pra falar essa parte. Pode até terminar Já o pode programa. sair. Entendi. Tudo bem. Essa parte já vou cortar. Seja muito bem-vindo, Joãozinho, já que você já entrou. Senhor João Gabriel, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, senhor João Gabriel. Cara, eu sei que você é um cara com uma experiência, uma bagagem incrível, quando a gente vai falar de venture capital, de investimento, de dividir grana de empresa, grana de negócio, você já passou por isso estando de todos os lados, então eu acho que você é um cara que está aqui para poder agregar muito em tudo que a gente vai conversar, pessoas que estão em diferentes fases de negócio, seria um cara que está começando o negócio agora, seria um cara que já está bastante, um cara que já está em rodada de investimento, isso
eu acho que a gente vai trazer dicas e instruções para todo mundo, né? Pra gente começar, eu sei que isso é uma coisa que bate muito, então como é o início, vamos falar principalmente dos iniciantes, né? O que você considera que são as principais armadilhas financeiras, tá? Que esses empreendedores iniciantes, eles têm que evitar quando eles estão começando um negócio? Pode ser uma startup ou não, acho que é legal a gente falar a diferença de uma startup com uma empresa que está iniciando como qualquer outra, mas assim, especialmente quando a gente vai falar da relação da mistura das finanças pessoais com as empresariais, porque eu sei que isso aí é se é um lugar que tem para dar chabu, esse é um deles. Esses são deles porque o que acontece? Retomando o planejamento, né? Obrigado, João. Você desfocou, né? Não, tudo bem, a gente tem que lidar com a timidez de cada um. Bom, mas voltando pro planejando bem, assim, o grande, primeiro, né, diferenciar o que é uma startup de uma empresa comum, né? Uma startup é uma empresa com base tecnológica que cria uma solução que reinventa um mercado de atuação. Né? Antes as pessoas conversavam por SMS e ICQ, MSN, e aí nasceu um tal de Facebook, que depois virou um Instagram, e depois as pessoas mandavam SMS e foi criado um WhatsApp, que é até uma estatística. Na época, quando o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, a estatística era, para cada um SMS eram enviadas 10 mensagens de WhatsApp no mundo. Então, pouco? Não é pouco? Na época, Tá. Quando o WhatsApp só tava no Nokia. Sim. Nossa, pode crer. Então, o Facebook comprou porque viu que ali tinha uma reinvenção da forma das pessoas trocarem mensagens instantâneas dentro de um aparelho celular. Então, uma startup é isso. Que é um pequeno negócio, como é um salão de cabeleireiro, como é uma indústria, como é um restaurante quando nasce. E aí um dos primeiros... primeiro, você tem que planejar o quanto que você vai investir naquele negócio. Acho que você tem 3 coisinhas que são importantes. Primeiro, o montante que você vai investir. As pessoas muitas vezes vão montar um negócio, independente de se é com tecnologia ou não é com tecnologia e tal, mas não planejam o quanto que vai ser investido. Né? Em quanto tempo vou ter que colocar dinheiro antes de ter retorno, né? Que é quando você coloca o dinheiro e aí vai aumentando o faturamento até o ponto do... Que você chega no break-even. Né? Pra quem não sabe, break-even é quando empata a receita com a despesa, né? Então você não tá tendo... Você não tá colocando dinheiro do seu bolso e a empresa já tá se pagando sozinha. Exato. E ela pode seguir sozinha. E aí, muitas vezes no início, você tem que considerar o quanto você vai queimar de dinheiro, né? O quanto que vai comer de caixa. Então esse é um ponto. O outro ponto, que pra mim é muito crítico, é a remuneração. Dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Eu vivi um episódio esses dias porque eu era sócio minoritário na Synergis e em setembro os fundadores saíram, né? E eu assumi. Você não é founder da Synergis? Não sou founder. Não sou fundador. Eram 2 sócios, eles montaram a empresa, eles tinham outros negócios, venderam deles. E aí eu entrei como minoritário e em algum momento eles falaram, não vamos mais ficar, você vai assumir tudo. Eu falei, tá bom. Aí quando eu assumi os funcionários, eu tinha uma viagem a trabalho, e aí eu viajei e os funcionários falaram, pô, né, você tá pagando bem, né? O cara tá até viajando pra fora e tal. Eu falei, galera, existem 2 coisas, existe o dinheiro da empresa e o dinheiro do colaborador. É foda você ter que explicar isso, né, cara? É foda você ter que explicar isso. Porque pra grande maioria das pessoas... E pra quem você explica isso, normalmente é o cara que tá misturando a porra toda. Exato. E assim, uma coisa é óbvio, a Synergis me paga porque eu sou funcionário. Eu poderia ser sócio e não estar lá dentro, que era uma posição que eu tinha com sócios anteriores. Eu falei, cara, vocês vão receber só dividendo porque vocês não têm função executiva aqui. Ponto. Eu tenho. Então eu tenho a minha remuneração como executivo da empresa. Se ela der lucro, eu tenho dividendos, mas eu não vou, vou almoçar com a Vivi saindo dessa gravação. Vou pegar o cartão corporativo e passar. Aí que tá. Eu acho que esse é o maior mal que existe. Não, mal. Tipo, E assim, e tem uns momentos que são muito dúbios. Por exemplo, troquei o laptop. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, vou trocar o laptop, tá pegando um laptop bacana e tal. O laptop que eu tenho hoje, eu uso mais para trabalho ou para lazer?
Falei, cara, 90% do tempo eu tô usando o trabalho. Então, beleza, é uma compra aqui com material corporativo. Aí eu viajei e perdi o celular. Felipe acompanhou essa história, perdi o celular, tal, vacilei, celular roubado, furtado. Cara, celular eu uso, por mais que tenha muito trabalho, mas é um instrumento que eu uso muito tempo. Pessoal. Cara, passei no meu cartão pessoal e paciência. Né? Fiz crediário nas Casas Bahia de Amsterdã, mas paciência. Não tinha Só Casas de você Bahia. estar em Amsterdã, Hã? só de você estar em Amsterdã já perdeu um pouco de utilidade. Mas fui na física. Então, mas O por que dinheiro na da física? empresa. Porque eu fui a lazer. Mas Eu até viajei Em Amsterdã pro ele evento estava trabalho. na física, é isso que ele tá falando. Não, tudo bem, mas o seu celular ele também ele é um instrumento de. Se você, por exemplo, cria conteúdo na internet, mas você estava viajando de férias, a partir do momento que você perde o seu celular, ele também é um instrumento de trabalho. Ah, mas aí é o computador dele, né? Tipo, é a mesma relação no computador, porque o computador ele comprou na pessoa jurídica porque ele usava mais no trabalho. Peguei. Agora, O celular é mais, Entendi. no caso Boa. dele, é pessoa Se física. você fazer uma proporcionalidade, por mais que eu use muito para trabalho, eu vou lá ver a notícia do, Sim, entendi. do time que eu torço, eu vou mandar mensagem para Vivi. Únicos tenistas que fazem lobby de slice. Eu vou olhar vídeo de lob de slice pra melhorar o meu, obviamente, Sim. né, tal, smash, afins. Sim. Saque por baixo da net também, mas bom, Vai, voltando pro planejamento, então esse é um ponto muito importante. E o terceiro é deixar a casa arrumada, né? O que eu falo de deixar a casa arrumada? Você ter uma demonstração de resultado, DRE, né, bem feito, você ter uma balança patrimonial, você entender quais contas estão sendo pagas, a vida financeira da empresa não é só o saldo que está na conta bancária. A receita bruta, a receita líquida. Você tem uma noção do que está acontecendo, onde eu estou gastando. Pô, será que o investimento que eu faço em marketing está me gerando retorno? Essa é uma pergunta clássica. Que aí eu tô lá queimando dinheiro da empresa e não tá vindo novos clientes. O custo de aquisição desse cliente está sendo muito mais caro do que ele está me entregando de resultado. Exato. Então isso, eu acho que essas três, você planejar o que você vai investir no negócio, você entender a governança entre líder executivo e a empresa. São pessoas diferentes, são identidades diferentes. E deixar a casinha arrumada, né? Ter o planejamento financeiro bem feito. Ô João, e como que no dia a dia, porque assim, uma startup quando ela, minha visão, que nunca cheguei nem perto, nunca entrei no escritório de uma, mas como o dia a dia, como a gente faz pro dia a dia não corromper esses três pilares que as pessoas não podem abrir mão? Disciplina, né? Disciplina, porque a tentação tá lá. O cartão tá facinho, cheio de O cartão limite. tá fácil, o limite corporativo é totalmente diferente da pessoa física. Vou dar um exemplo, eu tô indo pra Porto Alegre no fim do mês, evento a trabalho, tem reunião com funcionário, com a agência e tal. A partir do seguinte pressuposto, falei, olha, o evento eu vou a trabalho, até vou levar funcionário meu. Beleza, corporativo paga. A ida pra ir pro evento, a empresa paga. A questão pra mim era a passagem de volta, porque assim, se eu for voltar no dia seguinte do evento... É um preço. É um preço e aí beleza. E aí é um lugar que paga. É uma empresa que paga. Aí vamos supor que eu quero passar o final de semana na Serra Gaúcha. Cara, deu 6 horas da tarde de sexta-feira, o executivo terminou o trabalho dele. Você terminar, você cruzar essas linhas para a cabeça das pessoas é muito difícil. É difícil, e aí você tem que ter uma disciplina absurda, né? Assim, não é tão absurda, mas você lida com questões pessoais importantes, assim. É onde acontece as histórias pitorescas, né? Tipo, o cara toma uma rodada de investimento, que é para investir na empresa, para ela poder crescer mais, se sustentar, etc. E o cara pega o dinheiro e vai pra Disney. Nossa. De terceiro. É o meio que o pensamento do founder já que botaram o dinheiro agora eu posso descansar um pouco. Exato. Mas você tem essa situação também, mas quando ela é combinada, né? Tipo, que você pode ter uma rodada de investimento, dependendo de como for, que isso pode ir um dinheiro pro sócio e um dinheiro pra empresa. Sim, o que a gente faz geralmente é o seguinte, aí até contando um pouco da rotina de investimento em startups, né? A startup nasce pequenininha e ela vai crescendo e salvo momentos muito ruins da economia, a gente vive um agora,
Mas a cada 18, 24 meses ela pega uma rodada adicional, cede um pedaço da participação, né? Geralmente 8 a 12% e vai crescendo. A ideia é que, e aí você tem, até um certo momento, só tem rodada primária. Rodada primária é o dinheiro que ele é alocado na empresa e é só para a empresa. Sim. Quando a empresa chega num valor de mercado próximo ali de 50 milhões a 100 milhões de reais, a empresa valendo esse montante de dólares, né, 50 a 100 milhões de dólares, os investidores fazem o que a gente chama de uma rodada secundária. Então o cara vai fazer uma rodada que, sei lá, 90% do dinheiro vai para recurso e crescimento da empresa. 10% pega os founders, dá um dinheiro que aí é no caixa dele, aí, ó, na pessoa física. Porque o cara... Pra manter o founder. Porque aí o cara entra... É uma possibilidade de caso o cara pode descansar, que é o que você falou. Não, mas eu acho que até também pra reter talento. Exato. Mas o cara, se der errado, o cara tem um passivo, tá ligado? Ele ganhou um passivo e outra, né, Bruno? Da troca da empresa. Pro cara chegar nessa etapa de a empresa valer 50 milhões de dólares... Não, é um unicórnio. Não, o unicórnio é $1 bi. É $1 bi de dólar? De dólares. Né, Caraca. Você põe o chifre no cavalo branco quando ele chega num bi. Aí quando coloca o chifre... Mas mesmo o de 50 milhões de dólares não é... O de 50 milhões de dólares ele é um ponto fora da curva, não é o padrão. Não, é um ótimo valor. Por exemplo, quando você tem uma startup que vale entre 50 e 100 milhões de dólares, ela está num tamanho ótimo para uma empresa grande comprar. Entendi. Então, sei lá, dá um exemplo de quem compra muito startup. Magalu, ele tá sempre de olho. O Itaú tá fazendo isso. O Itaú faz um pouco disso, mas o Magalu fez muito via varejo, fez muito... Ela vai mapeando o mercado. Tem uma solução ali que melhora o marketplace, ou e-commerce, ou experiência de loja. A empresa tá madura com esse valor de mercado, vale entre 50... O target do Magalu é mais próximo de 50 milhões de dólares. Putz, cara, compra. E aí, nesse momento, quando o cara não foi comprado, a empresa continua crescendo, você coloca um valor na mão dos sócios para que ele tenha uma renda passiva e que ele continue focado no negócio. Então tem que ser um valor que o cara que chame a atenção dele. Chame a atenção dele, é um paraquedas, caso der tudo errado, mas ao mesmo tempo também não pode ser muito, porque senão... Ele sossegue e não quer trabalhar mais. Porque o que acontece? Ele já ralou, para ele chegar numa rodada que a gente chama de Series A, né? Série A. Provavelmente ele trabalhou aí de 4 a 6 essa é a Series A. Eu ia te perguntar a diferença de uma para outra. Quando a startup sai do que a gente chama de estágio inicial, early stage, pro estado mais avançado que é late stage. Entendi. Aí nesse instante você faz uma secundária no cara, porque o cara já tá há 4 anos ali trabalhando 18 horas por dia, ganhando merreca, ganhando salário de analista. Sim. Tendo que pilotar a empresa e assim, dependendo do mês, nem o salário de analista ele ganha, porque faltou caixa, tem tá. que fazer a empresa girar. Aí, quando chega nesse patamar, você geralmente faz uma secundária nele ali pra ele ter uma renda passiva ali de 5 dígitos mensal. Mas ao mesmo tempo uma remuneração de executivo não top. O cara não vai ganhar salário de presidente de multinacional. É um salário bom, mas o suficiente para ele continuar correndo atrás. Ô, João, acho que quando a gente começa a falar já de sócios, né, tipo, a gente pensa em sócios dentro de uma empresa, tem o início, né, que o cara começa, que ele tá lá, tipo, nessas 18, 20 horas, né, você falou, e uma hora isso vai virar entrada de novas pessoas nessa sociedade, que é quando você começa a ter investimento externo. Acho que você falou um pouco da disciplina do cara, né, dele não realmente tentar, deu 6 horas ali, pô, dali pra frente não é mais o corporativo que tá rolando, é o pessoa física e tudo mais, mas pensando em conflitos futuros, o que eu tô falando de conflitos futuros? O cara, quando ele tá sozinho, ele fazer isso é um problema pra ele. Quando ele tá com mais gente, que é o caso de ir pra Disney, é um problema muito maior, porque ele tá fazendo isso com o dinheiro dos outros, né? O que você acha que são estratégias que o cara consegue aplicar desde o primeiro minuto, ou que ele consegue implantar depois, que vai ou excluir a possibilidade desses conflitos futuros com terceiros, ou minimizar absurdo, assim, além tipo, da disciplina, tipo, coisas práticas que o cara consegue... Cara, se o cara tá vendo isso, tá vendo que ele tá indo pra esse caminho, que ele consegue começar a fazer isso amanhã. Bom, primeiro, é super importante em algum momento você ter um sócio / executivo financeiro na sua empresa.
Porque ele vai ser o policial ruim. Sim. Seja ele sócio ou não, mas ele é o policial ruim. É o cara que vai sentar no caixa. E de preferência que o cara não seja tão júnior, né? E que o cara não seja tão júnior, já passou por alguma experiência e tal. Mas de preferência, ele tem que ser o cara que senta na organização da empresa. E tem por exemplo, eu já dei consultoria para a empresa, no passado distante, que assim, a empresa estava em dificuldade financeira e tinha combinado com os funcionários que ia parcelar o 13º. Tá. Que não é certo. Mas os funcionários concordaram e tal, e tava tudo certinho, com um montante certinho de caixa para fazer uma aquisição de matéria-prima para produzir. Sim, Pagava vender. na primeira semana de janeiro, tudo ciclo certinho, jogo combinado. Dia 28 de dezembro, o dono da empresa entra no banco e libera a parcela do 13º, que estava marcado pro dia 15. O financeiro liga pistola, né, pro dono da empresa. Fulano, Fulano, eu vou escrever um livro só dessas histórias. Vai se chamar Toque de Sadim. Porque toque de Midas, tudo que toca vira ouro. Toque de Sadim, tudo que toca vira... Né? Bom, aí voltando, o cara falou, não, o que você fez? Né? Fiquei com dó dele, você véspera de Réveillon. Mas a gente combinou o jogo. Ah, mas a gente vai dar sorte na semana que vem. O quê? Ele usou essa expressão, a gente vai dar sorte semana que vem? E tipo, Deus vai brotar o dinheiro. Exato. Deus vai prover. Deve ter passado o Réveillon ouvindo Cid Moreira, mas até ok. Nossa. Mas histórias igual a essa, de monte. Tem de monte. De monte. Outro brother meu, Tom Brother, foi viajar com a namorada pra Botsuana, passar o Réveillon lá vendo elefantinhos. Até aí maravilhoso ver os elefantinhos. Não, sim, se ele usou o dinheiro dele, né, pra O isso. problema é que usou aí o dinheiro da empresa. Usou o cartão de crédito da empresa e o cartão de crédito era uma agência de mídias sociais. Então eu tinha que comprar uma série de ferramentas de monitoramento, de agendamento de postagem. Chegou em primeira semana de janeiro. Não tinha limite. Não tinha, o limite estava estourado, não tinha como pagar nada. O dinheiro ficou pros elefantinhos. E aí os clientes... O dinheiro ficou pros elefantinhos. Aí os clientes precisando... Ele tinha os clientes pra atender, não tinha cobrou... ferramenta. Meu Deus do céu. Então assim, por isso tem que ter um financeiro meio... Não, é o mal necessário. É um mal necessário, por exemplo, no caso da Synergy, eu tô pegando ela no momento de turnaround, né? Ela tinha uma proposta de trabalho, tô colocando outra. Eu terceirizei a parte financeira, então o meu escritório de contabilidade faz todo o controle de contas a pagar, a receber. E assim, qualquer despesa fora do... Posso falar fora do perigo? Pode. Posso? Pode. Eu não vou mais fazer slides, tá? Obrigado. Tá bom, de novo. Só por causa disso. Pode pegar essa parte também. Gente, o webcast que vocês estão assistindo hoje, é bom eu aumentar o tom da voz, que de repente o cara tá meio dormindo acordado. Acorda. É. Às vezes ela tá vendo de madrugada. Sim. Exato. O webcast que você tá assistindo hoje, ele tem uma pitada de Rivalidade. rivalidade, muito conteúdo e umas pinceladas de comédia stand-up. Então, a ideia é essa. Todas oriundas da mente deturpada. Da dente do brilhante desse homem que tá aqui na nossa frente. Deturpada, na minha opinião. Mas ok. Pra mim é brilhante. Mas Sei será porque eu ando com que vocês. eu devia ter feito maquiagem, então? Porque Ah, eu tenho pele brilhante. mas, cara, não dá pra fazer tudo, né? É que você O importante é brilha sem o nada. importante é o conteúdo da caneca. Ah, isso é verdade. Importante Isso é o é conteúdo verdade. da caneca. Então, o ponto eu terceirizei. Então, assim, por exemplo, comprar o computador, eu tive que pedir autorização. Óbvio que o cartão tá no meu bolso aqui, se eu quisesse. E agora na loja da marca da maçã, que eu não vou fazer patrocínio. Não, é Não de paga graça, mais? não. Nem pensar. Ir lá na loja da maçã ou na loja do lá de Seul e adquirir. Sim. Mas eu tenho que pedir autorização. O cara tem uma visão financeira da empresa E ele tá no dia a dia e olhando ele tá aquilo. no dia a dia, sabe melhor de prática, eu não tenho. Tem que saber ter Sim. essa disciplina. Então, acho que esse é um ponto muito importante. A segunda é ter planejamento. Tipo, cara, quanto você vai gastar mês que vem? Mas o empreendedor não tem, muito empreendedor não tem muita ideia disso. Sim. Tipo, qual o tamanho da tua folha? O cara sabe mais ou menos o tamanho Não, da a folha de pagamento talvez o cara saiba, mas o quanto ele vai gastar de material pra produzir no mês que vem, ele não sabe. Geral, Exato. difícil. Ele não sabe. E outra, não dá pra você ser executivo. Geralmente o executivo ele tem uma função ou de produção, né? Sim. Sei lá, no caso de uma startup é o cara de tecnologia lá, então passa o dia lá
codando, né? Sim. Fazendo linha de código, ou é o cara comercial, né? Sim. Então, pô, nenhum dos dois ali tem foco pra ficar, peraí, deixa eu olhar o caixa, deixa eu ver o razonete, deixa eu ver a linha aqui. Mas tem que conseguir delegar também, senão você Então você tem que você não faz as delegar coisas e certas. respeitar a delegação, né? E, de novo, planejamento. É que, cara... Que é uma coisa que eu cobro muito quando eu vou acompanhar rodada de investimento. Cara, beleza, quanto você vai queimar de caixa nos próximos 24 meses? E aí você vai discutindo, e aí você tem que discutir, no caso de investimento, tem essa brincadeira, né? Você discute o número que o cara quer, o planejamento dele e o plano de ação. Entendi. Eu vou investir 10 mil reais em marketing. Pô, Tá, mas por quê? tá, 10 mil pra trazer quantos clientes? Porque aí, a partir daí eu vou ver o custo de aquisição. Sim. Cara, seu custo de aquisição tá mais alto ou mais baixo que a categoria? Tá muito mais alto. Puta, então você tá com a sua equipe de marketing é ruim. Sua estratégia de comunicação é errada. É muito baixo. Nossa, super baixo. Nossa, tá voando então. Cara, não tem milagre. Que gênio da lâmpada você tá, né, Sim. esfregando? Cadê o Aladim aqui pra ajudar, entendeu? Você falou de um negócio Falei que... bonito? Falou. Toma mais um aqui. Toma mais um líquido misterioso. Cheers. Cheers. Você falou das empresas, né? Você falou, quanto é que você vai queimar de caixa em 24 meses? Por que você acredita? Assim, eu escutei uma vez, não sei se é verdade, eu escutei de um cara que eu não sei se ele tem relevância para tal, mas que de a cada 20 startups, 19 vão quebrar. É isso. É isso mesmo? Na verdade, assim, como investidor, a gente faz uma... Como investidor, o cara fala, vou investir em 20, uma vai dar certo e vai pagar as outras 19. A ideia é mais ou menos essa. Para fazer uma numerologia certinha, o que todo investidor de startup ele pensa? Quando não é investidor anjo, que é aquela pessoa física que coloca dinheiro. Mas a estatística na física é meio parecida também. Eu vou investir em 10 negócios. Dependendo do tamanho do fundo, mas 10 negócios. Mas só para fazer uma proporcionalidade. 50% vai quebrar. Vai quebrar. A gente tem até um termo técnico que se chama write-off, né? Você tira da contabilidade, você paga você vende a sua participação pro dono da empresa a R$1 para você não ficar com passivo trabalhista, tributário, da potencial quebra do cara. Aí você tem uns 3 a 4 negócios que vão dar de lado. Esse geralmente você tem que ter uma estratégia de desinvestimento forçado, tipo, vou vender para outra empresa, vou fundir com uma outra startup. Entendi. Né? É o que dá mais trabalho pro investidor. Porque ele não consegue nem fugir tão rápido. Exato, ele não consegue sair. Porque a empresa tem um valor mínimo para ser... Sua participação na sociedade tem um valor que não é... Sim. Desprezível, mas não é mágico o suficiente para uma empresa ir para a bolsa. Que aí você só vai descobrir isso entrando lá para saber como é que funciona. Que na rodada de investimento é impossível saber. Exato. Entendi. Exato. Você até tem uma ideia ali e tal, de tipo, o cara vai faturar tanto, ele quer que o plano de ação dele é tanto, então ele vai crescer, em tese, se ele fizer tudo certinho, né, executar o plano e cuidar bem do caixa, ele vai chegar num valor de mercado 2 vezes, 3 vezes maior em 2 anos. Entendi, mas isso aí a gente tá olhando pro investidor. E o cara da startup, por que eles queimam tanto caixa? Essa é a pergunta. É igual... Vou fazer uma piadinha, mas tudo bem. Posso Vai. Se você é de tênis, não sendo de tênis, pode fazer. Não, mas essa é de musculação. Vai. Cara, é aquela história do cara, tu tá na academia, né? E aí você é aquele filé de borboleta, né? Né? Fica só o arame. Só o arame, exato. E aí você tem um colega na academia que ele também é o arame, né? Tanto que é chamado de A1, A2, né? Arame 1, arame 2. Boa. Aí beleza, a vida tá indo e tal. Cara, passa 3 meses. Puta, você cresceu o seu bíceps em 1 centímetro, indo pra academia todo dia e comendo uma azeitona depois. Aí tu olha pro A2 lá, o arame 2, cara, o arame 2 virou um Schwarzenegger. Porra. Entendi. O que aconteceu, né? Que é o quê? O cara anabolizou, né, gente? Sim. O cara não tinha medo de injeção, outro tinha.
Basicamente, né? Então, se bem que agora a injeção também usa pra emagrecer, né? E agora banalizaram a injeção. Banalizaram a injeção. Agora ninguém dá mais medo. Mas brincadeira à parte, por que queima todo cacho? Pra crescer. A analogia é essa. A ideia, o Entendi. objetivo, pelo menos é esse. E aí entra uma coisa que é muito legal, e a gente tá gravando esse webcast, eu não sei se pode datar ele, pode datar, de tipo, quanto a gente tá gravando ou não? A data de hoje? É. Pode. Então a gente tá gravando no dia seguinte da quebra do principal banco que financiava startups nos Estados Unidos, né? O Silicon Valley Bank. Sim. O que acontece? A gente tá no mercado com juros. Aí é até legal esse momento. Sim. Que a gente explica um pouco como a macroeconomia impacta o negócio. A gente tá no momento que os juros no mundo inteiro estão abaixo. Aqui no Brasil chegou a ser 2%. No Brasil, 2%. Que é um milagre. Que é um negócio muito doido, assim, né? É tão doido quanto o que tem dentro dessa caneca, que obviamente a gente não vai poder contar, né? Que é segredo de Estado, só de quem vem no Planejando Bem. Exatamente. Nem a Nath. Nem a Nath, a produtora, ela não sabe. Ela não tem noção do que é. Né? Então, assim, com a taxa de juros muito baixa, cara, o cara que é um investidor institucional, um fundo de família, né, um family office, ou um fundo de pensão internacional, ou um banco, na hora de investir, putz, eu não posso ficar na renda fixa, porque a renda fixa não me remunera. Não paga, no caso de pensão, não pago o aumento do número de pensionistas que eu tenho anualmente, eu preciso correr atrás. Aí você começa a se posicionar. Começa a arriscar mais. Você começa a tomar risco, e startup é um baita de um risco, porque ou dá errado ou estoura a boca do balão. Aí então, retomando o raciocínio. Então, como vocês começam a tomar mais risco, e aí assim, tá sobrando dinheiro no mercado, o que o empreendedor startupeiro faz? Cara, vou pedir mais grana para crescer mais rápido. E aí esquece que, assim, eu aprendi com o fundador da 99 que ordem e progresso só existe junto na bandeira do Brasil. Né? Então, assim, o cara vai botando progresso, e assim, o mercado é um só, gente. Não existe 120% de share. Só tem 100, gente. 120 não existe. E aí chega uma hora que assim, o mercado foi andando com juros baixos, dinheiro rodando a solto. Cara, as cadeias produtivas sofreram com Covid e lockdown, essas coisas. Resultado, a gente teve inflação. Como é que você controla a inflação? Subindo os juros. Cara, na hora que subiu os juros, a maré baixou. E faltou dinheiro para entrar. Ao mesmo tempo todo mundo tava as estruturas de empresas, né, número de pessoas, tudo, iniciativas, tudo inchado. As pessoas reduzem o consumo porque, de novo, tomar crédito ficou caro. Resultado, demissões, banco quebrando e esse momento de baixa do investimento de startups. Que acho que é o primeiro que teve, né? De grande baixa. Teve? Teve. 2001 na bolha foi pior. Verdade que eu era uma criança. 2001 na bolha, o índice Nasdaq caiu 70%, 80%. Derreteu. Hoje não, sim, isso sim, mas eu tô falando para impacto em startups de crescimento, do tipo... De bolha, você fala? Do cara, de não ter tanto investimento disponível para uma startup crescer. É a primeira vez que eu vejo assim. É que eu acho que, não coisa estiver errado, João, mas acho que teve um aumento muito forte nos últimos não, anos. Nunca teve tanta liquidez. E aí acho que agora só, tipo... Nunca teve tanta liquidez. Os volumes, assim, que a gente viu de investimento são recordes, assim, e assim, muito rápido. O fluxo de 2020 de 2019 para 2020 dobrou, de 20 para 21 dobrou de novo. Ou seja, a gente está falando que só no Brasil a gente chegou em 2022 a ter 40 bilhões de reais em investimento em startups. No ano anterior foi 21. No ano 2019 era menos de 10. É que aí a pandemia também ajudou bastante isso. A pandemia ajudou, porque digitalizou tudo, né? Que aí é onde entra forte a startup. Mas eu acho que você falou um negócio interessante, João, que assim, já teve um outro entrevistado aqui que ele falou bastante sobre isso, e acho que
um pulo de dobrar 2 vezes seguidas em 2 anos, é o que você falou, no Ordem e Progresso existe junto na bandeira, né? Então, se a gente for pensar, como que a gente faz o paralelo de um crescimento sustentável, né? Porque o queima-caixa nem sempre... Não, é às ruim, vezes não quer dizer isso, é um crescimento sustentável. Como que a gente consegue linkar isso com manter os registros financeiros desde o início pode ajudar nesse crescimento sustentável? Planejamento e apetite, né? Então, planejamento é a base de tudo. E não é chabaculé com o nome do webcast. Mas planejamento é tudo. E outra, por exemplo, eu sofro um pouco disso hoje na Synergis. De novo, no momento de turnaround, a gente revidia só um software, a gente está revidando mais softwares hoje, que a minha equipe me põe pressão, tipo, tá aumentando o número de leads, tal, de novos clientes, vamos colocar mais gente. Falei, cara, galera, calma, que para colocar gente existe um custo, tal, e que assim... não é reversível, né? E assim, caixa não aceita desaforo, então assim, deixa engargalar, ou chegar próximo de engargalar, para aí a gente alocar o recurso. Porque aí eu garanto, eu consigo ter uma visão melhor que essa receita incremental ela é sustentada. E aí a questão da ganância, né, Bruno e Felipe? Quanto que eu quero crescer? Será que vale a pena dobrar de tamanho? Porque dobrar de tamanho tem um problema. E aí a gente volta para academia, pro A2. Você A1, tá lá, o bíceps era 35, ralou 3 meses lá, mal conseguia fechar a mão pra ficar com 36 de braço, pêsames. Sim. Ruimzinho, né? Mas ok. O teu colega que anabolizou virou um mutante? Mutante. Cara, como é que tá a saúde? Como é que tá o fígado desse cara? Como é que tá o pâncreas? Entendeu? Como é que tá a saúde mental? Porque os veneninhos, ele mexe no sistema nervoso central, entendeu? E na startup não é diferente. É uma analogia meio tosquinha. Nossa, mas eu achei perfeito. Mas ela é muito parecida, cara. Beleza, a empresa dobrou de valuation. Dobrou de valor. Para ela dobrar de valor, provavelmente eu tive que colocar muita gente muito rápido. Se você está colocando muita gente muito rápido, você não tem tempo de treinar essas pessoas. Você não tem tempo de criar processos para essas pessoas andarem juntas dentro da organização. Pior, você não tem tempo nem de avaliar as iniciativas que você está criando para justificar o investidor que você dobrou de tamanho. E aí outro problema que eu... É quase uma pirâmide. Sim. E a cultura, e como é que você vai implementar uma cultura de empresa, sendo que você dobrou de tamanho, teve que contratar um monte de gente ao mesmo tempo? Esquece. Perde governança, perde tudo. E aí por isso que eu fiz uma migração de carreira. Eu era só consultor de marketing e branding. Aí um dia o investidor olhou pra mim e falou, cara, sabe qual é o problema que eu tenho? Qual é o problema que você tem? Ele eu posso falar que é o Fernando Silva da Crescera e tal, um cara super bacana. Foi meu professor também no MBA. E ele falou pra mim, cara, eu sou um cara que eu assino um cheque de entre 2 a 10 milhões de reais para uma startup. Quando eu assino o cheque, os caras estão no tamanho de time que cabe numa mesa. Então faz um happy hour, eu sendo no happy hour eu vejo a empresa inteira ali. Né? Tem umas 10, 15 pessoas, então a mesa grande, mas é uma mesa. Quando eu pôr um cheque desse, muitas vezes não é sozinho, então você pega esse valor, multiplica por 2, por 3, eles vão sair daquelas 10, 15 pessoas para 50, 100. Se você não mantiver a unidade, ou seja, processo que escala, trazer as pessoas certas, fazer todo mundo andar junto e tal, cara, a chance de joguei dinheiro no lixo é enorme. Você acha que cada um sai para um canto, nada alinhado, bagunça, ferrou, entendeu? Você acha que é aí que tá a ganância? Eu acho que a ganância tá aí. É aquela história... a história do cara que... Gente, vocês lidam com planejamento financeiro o tempo inteiro. É o cara que, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão do trabalho, porque eu sofri um layoff, e vou botar tudo em day trade. Entendeu? Parabéns. Estatística de day trade, 97% das pessoas perdem, dos 3 que sobram, 2% ganham 300 a 500 reais por dia. Ou seja, sua chance de ganhar alguma coisa... Relevante? É zero. É zero, assim, próximo a zero. E lembrando, você vai competir com outros traders, você vai competir com
O cara que tem um terminal da Bloomberg do lado dele, Sim. e você vai competir com o cara que forma o mercado, que é o bancão. Você vai conseguir ganhar do bancão? Você acha que o bancão não encontra oportunidade? O cara que molda o mercado, você vai vencer os bancos que moldam o fluxo de onde o dinheiro está indo. Você quer vencer o ambiente, não tem como. Porra, exato. Então, assim, o tamanho da ganância. Cara, não, eu não vou crescer 100%, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho tempo para dobrar de tamanho. Talvez crescer 50% mais organizado, e 50% já é um absurdo. Sim. Mas é plausível quando você está começando uma empresa. Óbvio que, por exemplo, a Rede Globo não vai dobrar de tamanho ou crescer 50%. Para ela crescer 10%, 15% já é muita coisa. Já é um golaço, entendeu? Isso me veio aqui isso agora. Você acha que falta mentor para essas pessoas que estão no momento de crescimento? Alguém que guie ela. Falar, cara, não é porque você está procurando investimento que você precisa crescer assustadoramente. Talvez se você crescer um pouquinho por vez, seja mais orgânico, mais saudável para você, mais saudável para a empresa e mais saudável para os seus colaboradores. E esses founders, eles não têm, talvez, essa pessoa que guie eles, e aí eles ficam se baseando no A2, e é por isso que eles caem no cavalo? Eu acho que a figura do investidor anjo, que é o cara que assina muitas vezes o primeiro cheque, né? Mais acreditando no fundador e na equipe inicial do que no projeto, porque o projeto muda. Não sei se vocês sabem, mas o Instagram não era para ser o que a gente funciona hoje, era para ser uma mídia social de foto. E aí depois o cara achou a questão da geolocalização, de usar os filtros históricos, e aí quando ele acertou a mão, 1 ano e meio vendido por $1,5 bilhão pro Facebook. Eu acho que a questão de mentor vem muito na questão do investimento anjo, a pessoa que você traz no primeiro cheque, ou as pessoas que assinam no primeiro cheque, que elas que vão com mais experiência, até porque já também tem um maior patrimônio e tal, já tem mais casca, né, tem mais história para contar, aí elas conseguem orientar. O problema é que tem muito investidor anjo que tem lógica idêntica do empreendedor. Aí ferrou, vai pro A2, né? Vai lá, quer sair do arame pro Schwarzenegger em 90 dias. Ele anaboliza junto. Anaboliza junto e cobra do empreendedor isso. Ao invés de tipo, cara, vamos... Vai na manha. Sim, vamos crescer sólido. Mas não crescer além da capacidade. Porque, de novo, a tendência é virar... Assim, tem casos de startup que recebeu 3 rodadas de investimento em 1 ano. Cara, isso não existe. Não existe empresa que... Tudo bem, agora... Tudo bem nada. Né? Agora o mercado virou, ficou caro para captar dinheiro, a empresa só queima caixa, resultado, demitiu mais da metade da equipe. Desmontou a operação em outros países. Caraca, bicho. Porque começa a virar uma pirâmide. Literalmente. Sim, eu nunca tinha parado pra pensar assim. Os colegas de mercado financeiro, se ouvem falando isso, falam que eu sou maluco, mas é real, cara. Mas é melhor ser vida louca mesmo. Ô João, você falou uma coisa que eu acho que me chama bastante atenção. Você falou que o cara que é investidor anjo, normalmente ele entra com a grana acreditando ou no founder ou na equipe, né, nos principais caras ali que fizeram aquele negócio estar ali onde ele está naquele momento, né? Só que, queira ou não, a gente tá falando de venture capital, a gente tá falando de investimentos de alto risco, porque além de estar apostando no negócio, tá apostando em pessoas, né? E normalmente esse Principalmente pessoas no início. Exato, esse negócio eles são formados por pessoas muito específicas, né? A gente já falou sobre isso, né, Bruno? Sim. Quando a gente fala de formas de fazer seguro para pessoa-chave, né? Que quando uma startup normalmente só tem pessoas-chaves, né? E é um cuidado que a galera não toma. É isso, é nisso que eu queria entrar contigo. Como que você acha que os investidores, as startups, eles veem hoje essas ferramentas de blindagem, seja de seguro de pessoa-chave, outro tipo de garantia, mas eu acho que o seguro de pessoa-chave é o mais indicado. E assim, até fazendo um adendo, o João, hoje, ele tem um excelente seguro na pessoa física, que quem paga é o cartão de crédito do João. Na física. E tá tudo certo pelos motivos dele, pelas responsabilidades financeiras dele, pelas preocupações e objetivos dele, do João. Independente de quantas empresas, quantos negócios, ou se ele é um rockstar ou não. Só que a preocupação dele com o negócio e a responsabilidade dele dentro do negócio também é de suma importância para todos esses objetivos,
mas eles são de importância para a empresa. Então, uma apólice de seguro para ele... Vai que eu decido largar a empresa e virar Rockstar junto com a Vivi. E já era, entendeu? Como é que ficam os investimentos, como é que ficam os funcionários, como é que fica o negócio. Então, a estratégia do João, e você me permite dar esse spoiler, é em função de um seguro de pessoa-chave para ele, só que responsável da empresa, porque a preocupação nesse caso é a empresa. Então, se eu sumir, a empresa já acabou. Um abraço. Acabou. Saltei de banda. E isso é conversado entre os investidores? Cara, não. Eu acho que é uma baita janela de oportunidade. Acho que lá fora tem. Lá fora, Sim. quando o cara faz uma rodada muito grande, tá, um super founder, né, que a empresa está crescendo, acertou a mão, ou a empresa está no caminho para ser vendida para um cara grande, tipo Google, Facebook, Microsoft, que a gente não sabe, mas esses caras compram empresa o tempo inteiro, toda semana estão comprando. Você tem que blindar a pessoa-chave. Total. Óbvio que tem uma questão assim, a gente nunca vai ter a gestão do conhecimento, o cérebro daquela pessoa, principalmente quando a startup ela tá indo para um caminho de ir para a bolsa, por exemplo, você tem que pensar num cenário que, tipo, na ausência dela, eu preciso trazer alguém ou algo que mantenha a operação em pé. O negócio existe mesmo sem a pessoa, ele tem que existir. Então, mas aqui no Brasil não se fala disso, não. Eu nunca ouvi um investidor ou fundo, que seria o fundo que obrigaria, né? Falar, ó, Sim. eu vou... Você tem que ter um seguro, porque se você morrer, na a gente... tua ausência ou invalidez, eu preciso que a operação continue. E você acha que você sabe o custo disso, né? Tipo, você acha que o impacto, ele... Não, ele... Assim, nos estágios iniciais é caro. Tudo é caro no estágio inicial. O cara não tem dinheiro nem... O cara vende almoço pra comprar o jantar. O impacto do investidor que vai me colocar um cheque de 2 a 10 milhões. Certo? Não, aí é pequeno. É isso que eu tô querendo dizer, porque assim, mas o cara que tá colocando 2 a 10 milhões tem que pagar um apólice de seguro pra pessoa-chave, mesmo que seja um apólice de seguro que seja uma blindagem, uma compra de ativo que ele possa tirar pra trás no futuro, qual que é o custo disso versus ao tamanho do impacto dele perder aquele cara e a gente vai ficar... É ínfimo. É ínfimo e assim, não é só em startup não, tá? Se você pegar o irmão do Venture Capital, que é o Private Equity, que é o cara que, sei lá, tem uma tese que falta uma rede para concorrer com Pets. Uhum. Aí ele compra o concorrente do Pets, o Cobase, e sai comprando os menores para montar um... Sim. Né? Cara, quem tá pilotando isso é um diretor lá, um CEO, né? Super bacana, etc. E se esse CEO falta? Como é que faz? O Brasil já teve essa situação. A pessoa que trouxe o McDonald's pro Brasil, esqueci o primeiro nome dela, mas é Maria Luísa Rodenbreck, ou Maria Roberta Rodenbreck. Maria Rodenbreck. Ela também montou o Outback, a mesma pessoa. Tá? E trouxe o Starbucks também. Caraca. Ela se tornou especialista em trazer de fora pra marcas cá. internacionais pra cá. Cara, ela teve um acidente de carro no Rio, faleceu no ápice, no início da operação do Starbucks. Cara, o Starbucks andou de lado pelo menos 2 anos no Brasil, porque não havia uma pessoa para substituir. O marido dela entrou, mas o marido tinha uma outra. Exato. E aí a rede não andou contava de lado. com essa grana, tipo... É que isso... E no final o Starbucks teve que assumir a operação, que era uma empresa dela. Entendi. Começou, montou as primeiras 10, 20 lojas, ela morreu, a marido assumiu, andou de lado, o Starbucks teve que assumir a operação. É que isso teria que partir muito do investidor anjo, você não... Não, porque... eu acho que não. Aí nesse caso, Bruno, quem tem que assumir é o... Como eu falei, nos primeiros estágios, você não sabe nem se a ideia vai dar certo. Não, sim. Então... Eu falei do investidor anjo por isso, porque o founder, ele monta ali, isso é que é aquilo que você falou, o cara tá comprando almoço, vendendo almoço pra pagar a janta. Aí quando ele vai pra uma rodada, eu não sei até o que ele precisa pra ir pra primeira rodada. Que eu acho quando que entra o dinheiro de terceira, aí quando entra um fundo mesmo, não é investidor anjo. O investidor anjo é o cara que assina um cheque de R$500 mil por um... Entendi. Por 3, 4 moleques que saem da Poli, ou da Entendi. GV, ou do Inspire, etc, monta startup. Agora, quando é um fundo mesmo... Entendi. Né, que aí ele tem dinheiro do Family Office, do fundo de pensão, não sei o quê, coloca lá os seus 5, 10, 15 milhões de reais numa startup, considerando que vai ter até a saída a secundária pro cara ter uma mesadinha, sim, ali eu acho que é o momento certo de falar, cara, você já venceu, tipo, o teu modelo de negócio já é válido. Agora é gasolina no foguete para ganhar escala mesmo, porque
A gente viu por A mais B negócio vale. Que o negócio vale. fica em pé. Entendi. Aí nesse instante é o momento de... Do cara ter um seguro, É ele o tem que momento de ter. ter um seguro porque, cara, tem casos... E outra, tem algumas situações, a gente tá considerando só o caso do cara ir bater papo com o Steve Jobs, né? Mas tem outros casos, por exemplo, a Local Web comprou uma startup que os sócios quebraram entre eles. Se escalpelaram lá. Eles achavam que o negócio tinha que ir para um lado, não vou falar o nome da startup porque... Sim. Eram 4 sócios. 3 achavam que tinha que ir para um lado, um tinha que ir para o outro. Cara, quebrou a startup no meio, o modelo original realmente não deu certo, o cara do contra montou uma startup e essa startup foi vendida para a Local Web. E aí sobrou para o investidor principal ter que ter a função de Dana White ali no octógono dos sócios, né? Caraca. Não, teve viagem de fato. Teve. Fofoquinha. Fofoquinha, gostamos. Eu acho muito importante que quando a gente fala disso, a gente tá falando de garantias. Agora, pinceladinha técnica, né? Assim, mas a gente tá falando de garantias no caso, tipo, de imprevistos. Mas no caso de imprevistos, que é tipo, não, deu tudo certo, ou abriram mão da empresa e tudo mais, esse tipo de ferramenta que a gente usa para seguro de pessoas-chave, normalmente elas são 100%, mais de 100% resgatáveis, são aplicações financeiras Sim. que o cara faz pensando em imprevistos. Então, não é um seguro como a gente está acostumado, é um seguro feito para isso. É um seguro, Exato. uma ferramenta moldada para isso. Ô João, e assim, a gente está falando muito de investimento em startup, muito de como o cara dividir a grana e tudo mais. Para a gente encerrar e mostrar para pessoas que isso está realmente ao alcance de todo mundo. Eu sei que tem formas que as pessoas conseguem com mais, com menos, com muito dinheiro, R$500 você pode começar a investir. investir. Mas como que o cara consegue fazer isso? Como Cara, que é o processo? hoje, assim, vamos lá. Quando você é pessoa física, tem 2 formas de você... Hoje são 3, mas vamos lá. A primeira delas é você investir direto na startup. Tá. Você pode investir direto na startup, aí você procura algum grupo de investidores anjo, tem Anjos do Brasil, aí a FGV Angels, que apesar do nome FGV não é só preferencialmente para Sim. alunos que passaram por lá, tem a SPM Angels, tem das principais faculdades, mas tem grupos Sororité só de meninas. Que legal. É bem legal o projeto da Sororité, eu adoro o projeto. Da Érica. E tem e outros grupos como Anjos do Brasil, que aí você tem uma... Entendi. mais amorfa, assim, não tem uma questão... Tem a BR Angels, por aí vai. Aí, esse é o ponto. Aí você vai lá, o cara pede, sei lá, $500 mil, faz as cotinhas lá, ó, cada um entra com 50 mil e beleza. Tá tudo Ou certo. Você pode comprar até 2, 3 cotas. Ah, mas eu não tenho 50 mil, eu tenho R$500. R$1.000. Cara, aí você vai numa plataforma de equity crowdfunding, né? Lembra do crowdfunding, uns anos atrás? Você financiava o show do... Eu fiz isso, achei sensacional. Financei um show do Raimundos e aí eu fiquei no camarote, peguei autógrafo dos caras, tirei Caraca, selfie. que animal. Aí eles Relíquia, tocaram... se você vender, você ganha uma grana com esse... Ganharia, mas eu perdi, né, mudança e tal. Mas o importante é que ficou na mente. Sim, mas tá aqui na memória. Tá na memória. É que nem eu quando fui ver o show do João. Tá na memória. Sim. Exato. Que é tipo barra de ouro, vale mais do que dinheiro. Sim. Total. Eu já diria cenoura bravanel. Então assim, aí com isso você consegue entrar lá na Cria, na Exceed, no CapTable, que são nomes de plataformas onde tem planos de negócio legais, analisados e tal. Vai dar certo? Não sei. Mas Ninguém sabe. Mas tá teve ali. um trabalho para colocar ali. Entendi. E você pode colocar um pedacinho, sei lá, de novo, R$1.000, R$2.000. Tem balanço dessas empresas lá na plataforma? Tem tudo lá. Só que cara, equity crowdfunding, assim como investimento anjo, mas principalmente o equity crowdfunding, que é um negócio de varejo, né? Aham. Tem CVM em cima. Você tem a obrigação de apresentar Caraca. informação. Tem toda uma regulamentação. Que legal. Não é? Tipo, Entendi. ó, Felipe, cola aí que eu tenho Tem um negocinho Tem um negocinho um negócio diferente pra você. raquete que dá lobby João. mais Sozinha. fácil. Sozinha. Só meia hora sem falar merda. Né? Raquete que dá lobby sem o ser humano. Sem o ser humano, automático. Inteligência artificial. Entendi. Chat GPT aplicado no tênis. Te odeio, cara. Então, assim, tem toda a CVM. A CVM tem Entendi. toda uma regulamentação para você comprar a participação naquilo que é um investimento. No final, você está fazendo investimento. Sim.
né? Até juridicamente, na verdade você está fazendo um aporte num mútuo conversível, né? Que é como se fosse um empréstimo, né? Para aquela empresa. E aí você é um cotista do mútuo, daquele empréstimo. Eu lembro que tinha um aplicativo que você conseguia visualizar, mas aí tinha tanto empresas quanto pessoas. Isso, você vê os dois lados. Você vê tem os dois a lados. Angel Wallet, que é um mais novo. Você tem internacionalmente tem o Carta, que faz isso. Eu não lembro o nome. Então assim, você tem essa possibilidade. E a terceira, que é mais recente, alguns bancos possuem a possibilidade, ou corretoras, de você investir direto nos fundos, de Venture Capital. Ah, tá. Beleza. Então, Sim. por exemplo, a XP acabou de fazer captação, fez 2, para um fundo de investimento em startups, que o cotista é quem gere o fundo é o Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Que legal. Caraca. Então é simples e super acessível. Super acessível. Boa. Você quer deixar algum recado final? Deixar suas redes sociais? Como é que as pessoas As te minhas encontram? redes Acho que isso sociais é @Chebante. Então, pelo meu Cara, sobrenome... o João é um cara muito escroto. O dia que ele falou assim, me manda um e-mail. Eu falei assim, João@Chebante. Ele comprou o registro BR do sobrenome dele. Gente... Gostei. Se vocês quiserem Boa. mandar um e-mail pro João, é esse. João.gabriel@chebante.com.br. Boa. E meu nome é João Gabriel Chebante, então tá tudo certo. Só não tem Sim. arroba. Só não tem arroba, ele coloca o arroba no RG. Você deveria fazer Eu isso. vou fazer agora no RG, meu nome vai ser João Gabriel Arroba Chebante. Boa. Parece interessante. Então assim, mídias sociais, procurou pro Chebante, me encontra. Recado Legal. final, parabéns aí pela iniciativa e tal. Fofo. pode O João é um cara muito fofo, lindo. muito bonitinho. né, o excelente esforço aí de vocês, tal, da Nath, que Aguenta dela, aí, gente, bem mais mais dela. dela. e o mais tradicional, né, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra Vivi, que é... Sim. Especialmente pra Vivi, que é a namorada mais incrível do mundo, ganhou o torneio Campo em Paris ganhou o no mês torneio em passado. Paris, só digitar no Google, torneio mundial de namorados Namorados incríveis, vai estar tá lá lá a a foto foto da da Vivi Vivi. assim. Do João pequenininho. E do João Tá pequenininho. certo. É Tá isso. certo. Obrigado, irmão. Obrigado de verdade. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre todo esse conteúdo, quiser comentar alguma coisa, quiser pedir a ajuda do João sobre uma dúvida que você tiver, deixa nos comentários, manda no direct, o que a gente conseguir fazer chegar no João, ele tiver a capacidade de responder, ele vai levar essa informação de volta. Na semana que vem, a gente vai trazer a ACO Besttech, os sócios da ACO Besttech, que é uma empresa que ela vai, cara, humanizar, melhorar e aumentar as probabilidades das pessoas perderem menos dinheiro nas apostas esportivas. Cara, Pô, isso é legal, eu quero ver. Animal o legal. projeto. Você sabia que o Brasil já é o segundo maior país do mundo em bet, em aposta? O brasileiro ama fazer merda, Tá né? perdendo pra quem sabe dos Estados Unidos? Óbvio, né? O brasileiro ama fazer merda. Você não quer perder essa possibilidade de saber como alimentar menos os bolsos das casas de apostas por esse Brasilzão, se inscreve no canal, ativa as notificações que você vai receber Sininho. o sininho. exatamente, no sininho, que você vai receber o aviso de quando o nosso próximo episódio for ao ar. Também lembrando que vocês têm a possibilidade de mandar qualquer dúvida ou caso que você tenha passado com relação a seguro, gerenciamento de risco para histórias@planejandobem.com.br. A gente responde por lá, a gente tenta ajudar, nosso papel, como é que a gente fala assim, nosso papel social. E se for uma história que agregue a muitas pessoas, a gente acaba trazendo para virar algum episódio. Então sempre tem esse canal aberto para falar com a gente. Esse episódio foi um oferecimento da GC Consultoria. Novamente um abraço para eles. @Bruno Toledo LP, @FGornelli. @Planejando Bem, e a gente se vê na semana que vem. Beijo. Fique bem, pessoal.